Você sabia que tudo o que acontece na nossa vida, ainda que a gente não venhamos entender no momento, tem um propósito? Se você não sabia, você vai saber a partir de agora. Se você não entendia o porquê que certas coisas acontecem de ruim na sua vida, porque nas nossas vidas não acontecem só coisas ruins, mas também acontecem coisas boas. Mas eu quero compartilhar um pouco de uma coisa ruim que aconteceu na minha vida. A vida da gente, ela é feita assim. Erros, acertos, coisas boas, coisas ruins, dias bons, dias maus. É ou não é assim? É assim para todos. Sabendo que Jesus vem deixando claro que eis que neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vencerão. Mas vamos lá. Quero compartilhar com vocês algo que quando acontecia na minha vida eu não entendia. E é como se esse círculo vicioso virava e mexia e sempre acontecia a mesma coisa. Só mudava o cenário, só mudava os níveis. Níveis de quê? Cenário de quê, pastora? Níveis de humilhação, cenários de situações diferenciadas. Só que é como se fosse o assunto fosse o mesmo, humilhação. E eu quero compartilhar com você com muita alegria. Sério, pastora, sim. Quando acontecia, eu não entendia o porquê que aquelas coisas aconteciam comigo. Mas hoje, depois que eu conheci Jesus, hoje eu entendo que é porque Ele tem um propósito com todas as coisas. E que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você tem sido humilhado, ridicularizado, caluniado, calma! Não se desespera mais, não. Aprende hoje com a pastora Maria. Dai glória a Deus, porque Deus sabe o que faz. Então vamos lá. Segura aí para que você não perca um pouco dessa, não vou dizer experiência, mas da minha caminhada. Há muitos e muitos anos atrás, eu trabalhava muito de diarista, muitos anos, antes de eu me converter. E eu trabalhava muito. A área que eu sempre trabalhava era de diarista, na casa de família, aquela coisa. Sempre gostei muito da limpeza, da organização. E eu lembro-me que uma dessas últimas casas, ao longo de tantos anos, comecei a trabalhar, acho que eu tinha uns 10 anos, cuidando de criança. Uma criança cuidando de outra, né? Mas eu já comecei já praticamente criança, já cuidando, né? Uma criança cuidando das outras na casa dos outros, né? E daí a minha vida foi assim, né? Eu lembro-me que uma das últimas casas que eu trabalhei, eu fui trabalhar na casa de uns micros empresários. Recordo-me que quando eu fiquei sabendo dessa vaga de trabalho, eu fui lá trabalhar em casa do lar. E lá tinha uma empregada. E sempre tinha que ter duas, porque a casa era grande e tal, né? Tinha as crianças que tinham que ajudar a cuidar, tinha comida para fazer, roupa para lavar, ou seja, a casa era grande, muita coisa, e uma pessoa não dava conta. Daí eu fui trabalhar, e a dona da casa, quando eu cheguei, ela já me olhou de cima e baixo. Vem fazer um teste amanhã. Eu fui. E nesse teste que eu fui, ela disse, pode vir amanhã de novo. Gente, eu dava o meu melhor. Eu sempre gostei de dar o meu melhor. Tudo que eu vou fazer, eu dou o meu melhor. Seja no meu casamento, eu dou o melhor. Seja na casa de Deus, eu dou o meu melhor. Seja na amizade, eu procuro dar o meu melhor. Seja no trabalho, no colégio, sempre eu procurei dar o meu melhor. Naquela casa não seria diferente.
porque é rotina minha fazer isso, querer dar o melhor. E ali eu comecei a trabalhar. A outra moça já foi sincera comigo, disse, olha, tomara que tu demore aqui, porque aqui não dura ninguém. Aqui não dura ninguém. Eu ainda estou aqui. Se não me falha a memória, ela já estava com 3 ou 4 anos. Mas ela disse que ela sofria muito, porque ela foi pegada, ela praticamente era abandonada. E ela foi levada para lá, para aquela casa e ali, mas ela me contava os horrores do que ela sofria naquela casa. Os níveis de abuso que ela sofria. Ela disse que até, um dia ela falando para mim, ela disse que até água oxigenada, a patroa jogou na cara dela, queimando tudo, o rosto da menina. Sem contar outras torturas. E eu disse para ela, por que você não sai? É porque eu não tenho para onde ir. Eu não tenho parente, eu não tenho para onde ir. Por isso que eu ainda aguento. Mas ela disse, olha que não aguenta, ninguém aguenta trabalhar nessa casa. E então ali eu comecei, eu dava o meu melhor. Cuidava da casa, lavava a roupa, cozinhava. Ela era mais para cuidar das crianças, dos dois. Mesmo assim, eu ajudava a cuidar das crianças, aconselhando e tudo, né? E eu lembro-me que aquela mulher, parece que tudo que eu fazia não agradava aquela mulher. E eu me recordo um dia que eu conversando com a outra funcionária, e ela dizendo para mim assim, olha, nossos patrão, eles gostam muito de bolinho de chuva. Sem contar que quase todos os dias tinha que mudar o cardápio. Sem contar que nós não podíamos sentar na mesa para comer com eles. Eles comiam, depois que sobrava ali, eu e a outra sentava e íamos comer. Então, a gente se sente assim, né? Mas tudo bem, a gente entende, né? Cada casa tem uma norma, tudo bem. E aí ela, quando falou pra mim que aquela patroa gostava de bolinho de chuva com salsinha, eu digo, nossa, então eu vou fazer pra tentar, né? E ali eu fiz aqueles bolinhos de chuva, botei salsinha, mas fiz aquele bolinho de chuva gostoso. Na hora do almoço, servi todo o almoço, deixei tudo ok, se sentaram, servi aquela bandeja linda de bolinhos de chuva, ou bolinhos de arroz com salsinha. E fui continuar lavando minha roupa. Fui lavar minha roupa lá, né? Quando eu penso que não, a patroa diz assim, presta atenção. Maria, vem aqui. Eu pensei que ela ia dar tipo assim, olha, obrigada por esses bolinhos de chuva que você fez. Olha, eu gostei muito. Irmãos, quando eu venho andando, ela olhou pra mim, pegou o bolinho de chuva e jogou nos meus pés. Começou a jogar os bolinhos de chuva nos meus pés, ou os bolinhos de arroz. Começou a jogar os bolinhos de arroz nos meus pés. E dizendo, isso aqui tá muito ruim. Como é que você faz um bolinho de arroz desse ruim, desse jeito? Começou a jogar. E eu olhando assim, né? O esposo dela olhando, as crianças olhando, né? E eu fiquei sem reação. Fiquei sem reação ali. Não falei nada. Peguei e saí catando os bolinhos de chuva e joguei no lixo. Eu lembro-me que eu saí dali, eu fui pro banheiro e eu fui chorar. Mas eu não falei nada para ela, não pedi minhas contas. Orei. Eu ainda não estava com Jesus, mas eu acho que o meu coração já era quase voltado para Deus. Eu lembro que eu chorei. Só disse, Deus, que o Senhor perdoe ela. E isso foi uma das humilhações. Certa vez eu estava prestes a... Eu passava o dia trabalhando, de lá eu me arrumava, tomava meu banho, porque eu já tinha que ir para aula. Eu só podia sair quase em cima da hora de eu ir para aula, que ela não deixava sair antes. E daí, nesse dia, era o aniversário dela. Tinha muita gente à beira da piscina, os convidados. E daí ela estava lá com os amigos. Imagina a casa cheia lá atrás, cheia de pessoas. Eu tinha passado o dia trabalhando, organizando, servindo, tudo direitinho. Chegou a hora de eu ir
me arrumar, me arrumei toda bonitinha, que eu sempre gostei de me arrumar. Com saltozinho, eu sempre gostei, gente, de, sabe, de andar arrumadinha, né? Isso não é um defeito, gente. Tem que se arrumar, né? E daí, eu lembro que sempre que eu me arrumava, ela dizia assim, nossa, como é que uma empregada doméstica se arruma tão bem desse jeito? Anda tão bonita de salto. Como é que tu... Eu lembro que um dia ela disse assim, como é que uma empregada doméstica anda tão elegantemente num salto como você? Parece até que tá desfilando. E eu calada, né? Nesse dia do aniversário dela, a casa tava cheia, gente. Eles estavam ali na beira da piscina, se divertindo. Quando eu escutei, foi... Tá, tá, tá. Copo sendo quebrado. Pensei que era alguma discussão ou algo no sentido, mas não. Escutei quando ela falou assim, Maria, Maria. Aí eu peguei, aí a outra funcionária disse, é você, ela tá te chamando. Na hora de eu sair, vai lá, vai lá. Fui lá. Quando cheguei lá, ela olhou pra mim e disse, esses copos foram quebrados. Pega a vassoura e a pá e vem juntar. Gente. Tudo bem. Você acredita que depois que eu saí, ela falou lá pra outra funcionária, fiz uma vergonha a empregadinha daqui. Quebrei aqueles copos só pra humilhar ela, pra ela vir limpar os cacos de vidro, pra todo mundo ver. Eu peguei toda arrumadinha, cheguei, todo mundo ficou olhando, todo mundo ficou olhando. Cheguei, olhei assim, aquele monte de gente me olhando, peguei a pá, peguei a vassoura e comecei a juntar aqueles cacos de vidro agachada perante, né, os olhos de todos. E eu fiquei triste, eu estava triste. Porque enquanto eu limpava, ela ficava olhando para mim rindo. E as pessoas olhavam, e eu vi que muitas pessoas não estavam gostando daquilo, né? Mas ela olhava para mim e ficava rindo. E depois que eu limpei aqueles cacos de vidro, tirei, disse, posso ir agora? Estou quase atrasada. Ela disse, agora você pode ir. E eu fui. Resumindo, um dia ela olhou para mim e disse assim, Maria, eu não consigo te entender. Essa tua paciência me incomoda, sabia? Tu acredita que ela falou isso? Ela fazia de tudo para mim sair e eu ficava tranquila ali, ficava triste, porque, né? Mas eu precisava também do trabalho. Não tinha quem me desse. Não tinha família aqui em Rio Branco, né? Minha família sempre morava longe, eu sempre distante da minha família. E eu não tinha. Então eu também, de alguma maneira, não tinha um estudo, não tinha uma qualificação. Tinha que aguentar aquilo também, né? E foi quando ela me disse, sabia que essa tua paciência me incomoda? Consigo te entender. E quando foi um dia, passei o dia trabalhando, quando eu me arrumei para minha aula, ela disse, vem aqui, Maria. Voltei novamente, diga. Ela disse, a partir de amanhã não preciso mais você vir trabalhar não quero mais você trabalhando aqui não. Irmãos, eu fazia de tudo. Irmãos, eu passava a blusa do marido dela não sei quantas vezes, porque ela olhava, ela não podia ver nada. Ela dizia, tem que passar de novo. E eu lembro que ela me demitiu. Tal dia tu vem para receber. Chegava o dia de eu receber, eu andava a pé quilômetros, porque eu não tinha o dinheiro do ônibus. Ela dizia, amanhã você vem de manhã cedo, que amanhã é para receber o teu dinheiro. Chegava lá, ela mandava outra funcionária descer, ela dizia, Maria, eu tô com dó de você. Ela disse que não vai te atender hoje não. Eu voltava a pé, com fome. Ela disse, para tu vir tal dia, eu ia de novo. E nada. Até que um dia eu liguei pro meu pai ainda era vivo, chorando, pai, assim, pai. Você emprega, minha patroa não quer me pagar, tá me enganando. Meu pai entendia um pouquinho da lei. Disse, coloque ela na justiça. Ela vai pagar tudo que lhe deve. Me deu todas as instruções, eu era muito leiga nessas coisas. Vai tal canto, faça assim, fale assim.
E assim eu fui, e a justiça se levantou ao meu favor e ela teve que me pagar tudo. E é porque eu não contei os níveis de humilhações que eu passei. Poderia ter abrido um processo contra ela, mas Deus, o Deus que é justo, que abate os soberbos, ela tinha uma loja que estava bombando. Os ladrões entraram, bagunçaram, fizeram eles de refém, a loja fechou, ela começou a pegar espíritos imundos. Irmãos, a vida daquela mulher virou um inferno. Deus humilhou ela. E eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, para trazer para você um pouquinho do que eu vivenciei, uma das humilhações que eu passei. E eu me humilhei, Além de eu ser humilhada, eu me humilhei. Por quê? Por que que você se humilhou, Maria? Porque eu continuei lá. E eu tinha dó, e lá no profundo eu tinha dó dela. Eu olhava para ela, eu via aquela crista tão alta. Eu olhava para ela, eu via uma soberba tão transbordante que eu conseguia ter misericórdia e compaixão dela. E depois que eu saí de lá, passei cerca de 6 meses lá. Depois que eu saí, a minha amizade com aquela outra funcionária foi tão grande, o meu bom testemunho encorajou ela. E ela conseguiu sair de lá. Casou e hoje tem família. Então, o que eu vivi lá atrás, eu nunca imaginei que Deus pudesse me usar hoje para trazer ao conhecimento de vocês isso que aconteceu comigo. Lembrando que o Senhor Jesus, ele vem dizendo aqui em Mateus capítulo 23, no versículo 12, Jesus vem dizendo assim, ó: e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Não sei como anda a vida daquela senhora hoje, se ela ainda é viva, porque até a última notícia que eu fiquei sabendo, a vida dela estava uma destruição. Mas eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, pela graça. E o Senhor, eu não gosto nem de dizer assim que o Senhor está me exaltando. Não. Eu não gosto nem de dizer essa palavra, porque ainda que o Senhor venha dizer que o próprio Jesus diz que aquele que se humilha, Deus exalta, será exaltado. Eu tenho até medo de falar isso para comigo mesmo. Me dá até Mas eu digo, eu prefiro dizer assim, que o Senhor tem tido misericórdia de mim. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando passar. Não que Deus está me exaltando. Não, eu tenho... Isso para mim não. Eu prefiro tentar passar para vocês assim que o Senhor tem tido misericórdia de mim. E eu quero continuar tendo essa misericórdia do Senhor. Isso foi uma das humilhações que me fizeram e que eu me submeti, me humilhei perante a humilhação que eu estava passando publicamente. Amém? Então, sempre eu vou estar trazendo algo que aconteceu assim, sabe? Que eu vivenciei e que hoje eu me alegro. É claro que naquele tempo eu não entendi, eu chorava muito. Senhor, por quê? Parece que eu nasci só para ser humilhada. Gente, tem tantas humilhações que fizeram comigo, que às vezes eu passo horas aqui em casa lembrando de cada uma delas. E que lá no passado me fizeram chorar tanto, sofrer, que às vezes eu dizia, Deus, parece que eu nasci só para sofrer, para se humilhar. Será que nada de bom vai acontecer na minha vida? Eu não conhecia ainda, eu falava com Deus, mas eu não sabia. Eu não sei se você está entendendo. É como se eu tivesse que conversar, desabafar com alguém, eu não tivesse, eu
desabafar, sabia que existia um Deus. Mas hoje eu entendo que tudo isso que eu passei, e olhe que eu ainda continuo passando, que tudo é para a glória do nome do Senhor, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez esse meu testemunho vai edificar a tua vida. Se você está nessa condição, meu Deus, assim, eu quero dizer para você que calma. Pega tudo isso que você sofreu lá atrás e expõe hoje como testemunho da sua vida. Como a caminhada de Jesus, a caminhada dos apóstolos, dos profetas. Quando nós vamos olhar assim o antes e o depois, a maneira a qual eles foram exaltados, meu Deus. Amém? Então guarda esse meu testemunho aí, né? Compartilha esse vídeo. Compartilha, gente. Você quer experiências de vida. Às vezes as pessoas querem compartilhar coisas sem pé nem fundamento, assim, que não edifique nada. Mas um testemunho desse edifica. Imagina você fazer um bolinho de chuva com tanto amor e a patroa chega, chama você pensa, olha, eu vou receber um elogio até que enfim, né? E você recebe de gratidão, assim, sabe? Que é os bolinhos de chuva dos teus pés rolando. Eu olhava assim, os bolinhos. Teve um que parou, rolou, foi para lá no canto da parede. Pois é, né? Você fazer a sua primeira pregação na igreja. A primeira pregação na igreja. Você passou uma semana toda ali se preparando. Porque você foi escalada para trazer uma ministração. Você jejua, você ora, você lê a palavra, você busca no Espírito. Aí o Senhor te dá aquela palavra maravilhosa que você ministra quando termina o culto. Vem pessoas dizer, olha, essa palavra falou grandemente comigo, Deus falou comigo através dessa palavra, e de repente o seu pastor chega e diz, vai lá no gabinete, quero falar contigo. E aí você vai achando, poxa, será que o pastor gostou? Aí você chega e diz, senta aí. Aí você senta. Aí ele diz assim, eu não gostei da tua pregação. E fala algumas coisas e diz o que você tem a dizer a respeito disso. E aí eu só olhei e disse, é tudo isso aí que o senhor está falando. Isso aqui eu não estou entendendo. Não tenho nada para falar. Levantei e fui para minha casa. Mas eu não entendi o porquê. Hoje eu entendo. Que tudo é para a glória de Deus. Se você tem trabalhado na obra do Senhor, não tem agradado, nem mesmo seus superiores, não te preocupa, continua. Eu poderia ter deixado de pregar naquele dia, a minha primeira pregação. A primeira. Eu poderia ter pegado o meu talento e enterrado naquele momento. Ter me fechado, nunca mais. Mas eu continuei, me aprimorando, buscando conhecimento, unção no Espírito, e eu tenho o meu canal no YouTube, Voz da Informação do Reino de Deus. Tem pregações poderosas, vai lá e se inscreve, entra lá, Voz da Informação do Reino de Deus, que tu vai ver. Se eu tivesse enterrado o meu talento naquela hora, hoje não teria canal Voz da Informação do Reino de Deus, e hoje não teria aquelas ministrações poderosas do Espírito Santo. E hoje eu não pregaria em vários lugares aonde o Senhor me leva. Não desanima. Pegue as críticas, as humilhações que fazem com você. E só diga, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Compartilhe esse vídeo. E sempre eu vou trazer uma experiência de vida e expor. Amém? Para vocês, para a nossa edificação.